próprio Jesus quem disse para aqueles que o seguiam sobre os repousos para os cansados. Mas esse cansaço não fala de um cansaço físico. Esse cansaço não fala de um cansaço estereótipo. Paulo diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova de dia em dia. Contudo, o interior se renova de dia, porque a preocupação de Deus é com a nossa alma. É por isso que algumas dores que nós viveremos será celebrada pelo próprio Deus. Pastor, parece ofensivo isso. Não, vou repetir: algumas dores que viveremos será celebrada pelo próprio Deus, porque Deus prefere te ver sentindo dor do que te perder. E para que Ele não te perca, o Senhor vai trabalhar em algumas áreas da sua vida que são necessárias ser trabalhadas. Para quê, pastor? Para que você se torne, para que você esteja pronto ou pronta para viver todo o extraordinário de Deus. O fato é que a Bíblia diz que Deus estabeleceu para nós o melhor desta terra. Diga comigo: o melhor da terra já está à nossa disposição. O problema é que nós temos dificuldades de compreender isso, de tomar posse disso, por causa das marcas que nós carregamos na nossa alma. A conferência Restauração tem esse propósito. Nós iniciamos há 2 meses praticamente, debaixo de uma orientação, de uma direção de Deus, porque nós percebemos, estamos percebendo, que nós temos uma igreja com todas as ferramentas necessárias. Nós temos uma igreja com o ensino necessário para poder viver todo o propósito e o exponencial de Deus. Mas o fato é que alguns ainda carregam algumas marcas que são proteladores de bênção, que são procrastinadores de milagres. Marcas essas que estão registradas na alma, que assim como um animal levado para dentro do curral e depois de marcado, dificilmente aquilo se apaga, por conta daquilo que o indivíduo está sendo cauterizado, aquela ferida está sendo cauterizada. E a minha preocupação é muito grande a respeito disso. Há quase 15 anos, ou um pouco mais de 15 anos, eu comecei a estudar um pouco sobre o comportamento humano. Comentava isso hoje na estrada. Hoje é extremamente necessário, num processo seletivo de grandes empresas, alguém que faça uma análise comportamental do indivíduo para depois fazer a contratação. Entendendo o temperamento ou o comportamento do indivíduo, você realoca ele para o lugar correto dentro da organização. Mas há quase 15 anos atrás, quando eu preguei a primeira vez sobre temperamento, quase me crucificaram. Eu era quase que um anticristo da época. Hoje, por omissão nossa, repito, por omissão nossa como líderes da igreja, nós estamos vivendo uma igreja adoecida. E não é espiritualmente, porque a igreja aprendeu muito bem sobre espiritualidade. Nós estamos carregando doenças na nossa alma. E eu falei quarta-feira sobre algumas marcas daqueles 12 príncipes que foram enviados para a terra prometida, e depois de espionarem a terra, voltam com um relatório negativo dizendo: de fato a terra é boa, a terra mana leite e mel,
Mas, porém, os homens que estão lá são gigantes, e nós diante deles como gafanhoto. Quem está me entendendo? Não foi os gigantes que os viram como gafanhotos, era uma imagem própria que eles tinham de si mesmo, era um conceito próprio que eles carregavam. O que nós temos de pessoas hoje dentro da igreja com baixa autoestima, sentimento de inferioridade, carregando sentimentos de culpa e olhando para trás como se Deus não tivesse enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. Eu amo o texto de Isaías no capítulo 53, quando o profeta começa dizendo: Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si o nosso sofrimento, já foi sobre Ele. Para que continuar carregando? Para que ficar olhando para as circunstâncias como gafanhoto? Éramos, aos olhos deles, como gafanhoto. E eu falava isso essa semana com o pastor Cristiano. O meu medo não é dos que trazem a mensagem negativa, dos enfermos, é dos que possivelmente podem se tornar doente por causa dos outros. A Bíblia diz que 10 espias com um sentimento tóxico de autocomiseração influencia quase 2.500.000 pessoas. No capítulo 14 de Números diz que esse povo chorou, e chorou muito, amargamente, porque o desejo deles era retornar para o Egito de novo. A escravidão desses homens não estava mais no corpo. Eles haviam sido tirados da terra prometida, ou do Egito, da terra da escravidão. Já haviam experimentado os milagres de Deus no caminho, o mar vermelho sendo aberto, Deus provendo o alimento. Mas quando eles enfrentam outra dificuldade, que é o desafio da visão, e hoje de manhã cedo eu gravei um vídeo e falei com vocês sobre isso. Só iremos viver um processo de transição se nós entendermos que aquilo que nós carregamos é muito importante. A visão que você carrega é poderosa. A visão que você tem, ela é responsável em te projetar para o extraordinário ou não. São 12 príncipes que estão diante da terra prometida. São 12 príncipes que estão diante da promessa de Deus. Mas por causa de um fator apenas, eles olham para a circunstância com um olhar negativo e dizem: vamos voltar para trás e dizer para o povo que não dá. É impossível herdar a terra. Diga para quem está perto de você: foi o próprio Deus que havia declarado que eles seriam herdeiros da promessa. Mas como nós temos dificuldade de ouvir o próprio Deus, e depois de ouvir o próprio Deus, olhar para a circunstância e pensar que nada vai dar certo. Não, você não entendeu como nós temos dificuldade de ouvir o próprio Deus, e depois de ouvir o próprio Deus, olhar para a circunstância e achar que não vai dar certo. O problema está em Deus? O problema está na promessa de Deus? O problema está na visão que nós carregamos? A visão que nós carregamos, ela é responsável em definir os nossos resultados. Por isso eu quero falar com você hoje em nome de Jesus a respeito disso. Olha o que o apóstolo, ou o que Jesus Cristo diz aqui quando ele está falando sobre aqueles que estão cansados. Olha o que ele diz. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Meu Deus, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e darei
descanso a vocês. Quantos estão com as suas Bíblias? Possivelmente as versões são diferentes, mas eu quero que você, em nome de Jesus, vá acompanhando no texto, por favor. Quando eu falo de feridas e de uma alma adoecida, eu não falo de indivíduos que carregam uma autocomiseração, de indivíduos cheios de vitimismo. Não estou falando desses indivíduos. Comentei hoje numa postagem da irmã Rosiane, e faço questão, porque essa é a minha função como pastor. Essa é a minha função, dar direção, dar orientação. Porque às vezes algumas postagens das redes sociais são lindas, mas nós precisamos entender a ideia por trás daquilo ali. E eu fui muito claro, a irmã Rosiane leu a mensagem, teve mais gente que deva ter lido. Eu fui bem claro que existem pessoas que carregam uma imagem de si mesmo tão negativa, que até um olhar para ela me causou uma ferida, me magoou, me contrariou. Se o irmão passar perto dele ou dela e não dá a paz do Senhor, não volto mais na igreja, vou sair dessa igreja. Essa igreja é uma igreja de gente metida. Querido, isso só revela o nível de maturidade que o indivíduo tem. Só revela o nível de maturidade que o indivíduo carrega. E muitas pessoas, por uma fé raquítica, uma maturidade raquítica, qualquer palavra que o confronte é uma ferida. E eu bato muito em cima dessa tecla. Cuidado com quem você anda ouvindo nas redes sociais, na internet. Já contei isso aqui um dia, eu ouvindo uma mensagem de uma pastora famosa, irmãos. Quem dera eu tivesse o número de seguidores que ela tem. Depois de 2 sermões que eu ouvi dela, eu disse para minha esposa: vigia, essa mulher é revoltada com a igreja que ela saiu. O nível de maturidade dela é mínimo. Aí ela fala sobre cura para mulheres, e eu disse: a fala dela é clara, ela nunca foi curada. Como é que eu posso provocar cura em alguém se eu não estou curado? E a deficiência do evangelho hoje tem sido isso. Por quê, pastor? Porque nós estamos com os altares cheios de pessoas feridas na alma, usando o microfone para descarregar as suas, ao invés de trazer a palavra de Deus à tona. Eu atendi um pastor essa semana em casa, e eu disse para ele: pastor, o desafio da nossa geração é aprender a dividir o que é afronta e o que é confronto. Ele disse: pastor, gostei disso, me explica qual que é a diferença. Eu disse: simples. Afronta é a manifestação de uma opinião minha a seu respeito. Confronto é a manifestação de uma verdade absoluta a seu respeito. Se você gostou ou não, não é um problema meu, mas a verdade é absoluta. Quem tem que mudar é você, não é a verdade de Deus. Mas infelizmente nós estamos vivendo esse tempo de pessoas que são feridas na alma. E repito, quando eu falo de pessoas feridas na alma, não falo de indivíduos cheios de autocomiseração, de vitimistas, de indivíduos cheios de autocomplacência. Ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém fala comigo, ninguém me liga. Ninguém me... Esses dias alguém falou para mim: ninguém me liga. Eu disse: eu sou pastor da igreja, irmão, não recebo. E quando eu recebo ligação, eu falo: é problema, vou atender, glória a Deus, né? Estou aqui para ajudar a resolver. Ninguém me mandou uma mensagem durante a semana: como é que vai, pastor? Sua família está bem? Vocês têm comida para essa semana? São raras as pessoas que fazem isso. De vez em quando eu recebo a mensagem de alguém, da salinha de alguém: pastor, obrigado por tudo que o senhor faz por nós, obrigado pelo carinho, obrigado por cuidar de nós, obrigado pela cuidar da minha alma. Imagina se eu fosse um pastor ferido, irmão, se eu não tivesse buscado uma cura da parte de Deus. Você acha que eu viria aqui, andaria 140 quilômetros de ida
ir de volta toda semana para vir aqui pastorear vocês. O problema é que as igrejas estão cheias de pessoas feridas, pessoas que estão carregando as suas mazelas, seus traumas de infância, e não conseguem entender que o seu nível de maturidade é que define o nível de ofensa. Quando eu vejo alguém dizendo fulano me ofendeu, você só revela para mim o nível de maturidade que você tem. John Bevere escreve o livro As Armadilhas de Satanás. É isso? As iscas de Satanás. E é sensacional porque ele diz: ninguém pode me ofender se eu não quiser ser ofendido. E Satanás usa isso, a enfermidade que você carrega na alma, para poder fazer com que você seja ofendido. Apóstolo Luiz Hermínio diz: Deus confronta a nossa mente para revelar o nosso coração. Quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio no capítulo 8, é o próprio Deus que está dizendo para ele: eu coloquei vocês no deserto para saber o que tinha no coração de vocês. Algumas situações que nós iremos viver ou passar está muito relacionada ao que Deus quer com que seja revelado. Ontem eu aplicava o teste de comportamento, de perfil comportamental numa equipe de uma empresa, e eu brinquei com uma das funcionárias, porque as perguntas são muito repetitivas e são muito objetivas. Ela vai te confrontar. Ninguém quer falar que é rancoroso, mas entre 4 opções, as 4 mostram que você é rancoroso. Só vai escolher a menos ofensiva para você. Então você faz uma proposta para o indivíduo, das 4 escolhe uma que mais se iguala com você. Aí a minha orientação sempre que eu vou fazer o teste é: não pense, é a primeira coisa que te vem à mente, porque o seu consciente vai tentar dar uma resposta racional, enquanto o seu consciente vai revelar uma verdade. Aí ela chegou em um alto, já estava com mais de 80% do teste feito. Eu fiz 4 propostas para ela me responder uma. Ela disse: não, dessas aí nenhuma. Como assim? Eu vou ter que escolher uma? Eu não sou nenhuma dessas. E eu sorri e disse para ela: posso sugerir? E ela brincou e disse: pode. Eu disse: uma das respostas aqui é resmungona. Ela sorriu e disse: o senhor já me conheceu mesmo. Você é resmungona, filha. Eu estou menos de 15 minutos contigo, você já me resmungou de todas as respostas. Não, isso não sou. Não, mas essa de novo. Não, mas esse. Qual que é o seguinte? Porque tu é resmungona. Vamos lá, vamos continuar o teste. Aceita que dói menos. Ela disse: pode colocar, é isso mesmo, eu sou resmungona. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós temos uma tendência de maquiar as nossas dores. E essas dores, preste atenção, uma ferida não tratada, ela cicatriza do mesmo jeito que as outras, mas porém ela fica mal cicatrizada. Ela fica mal? Quem está comigo ainda? Segura lá. Mal cicatrizada. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Existem 2 grupos de pessoas feridas na alma. Primeiro, os que admitem. Quem está me entendendo? Primeiro grupo de pessoas feridas na alma, os que admitem. E esses eu acho fácil de cuidar. Agora vem o segundo grupo, os que não admitem. E esses são dificílimos de tratar. São dificílimos de você ajudá-los, porque eles ignoram as feridas que têm. Diga comigo: 2 grupos: os que admitem e os que ignoram. Entre os que admitem também tem 2 grupos: os que admitem e nada fazem para mudar a situação. E os que admitem e buscam ajuda.
Vou repetir, entre os que admitem, existem dois grupos, os que admitem e nada fazem para mudar. Ah, é verdade, eu sei que eu sou assim mesmo, e no outro dia, com o mesmo comportamento. Querido, não há como haver mudança de ciclo, transição de ciclo, repetindo os mesmos comportamentos. Infelizmente não vai ter. Para que haja uma mudança, para que haja resultados diferentes, você tem que mudar as atitudes. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Resultados diferentes só podem ser produzidos com atitudes diferentes. Quem está comigo ainda? Segura aí, os irmãos da internet também, pelo amor de Deus, não me abandone não. Eu vou continuar em nome de Jesus. As atitudes para a completa cura da alma são decisões práticas. Diga comigo, decisões práticas. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, o verso 2, ele diz assim, ó: não vos conformeis com esse mundo. Outra versão diz assim, ó: não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos. Diga comigo, ordem imperativa. E por que a vida inteira Deus disse que Deus ia transformar? Porque nós espiritualizamos a transformação. Nós achamos que é algo místico, que é algo transcendental. Eu levanto a mão, aceito Jesus, nova criatura, ficou lá. A velha criatura ficou lá e a nova criatura sai de volta para casa dizendo: agora é tudo novo, tudo novo, é tudo... é tudo novo, é tudo novo. Não é não, querido, mas transformai-vos, ordem interativa. Você tem que buscar isso, você tem que fazer por onde, você tem que ir atrás, você tem que lutar para que isso aconteça. Não, pastor, mas eu oro 2 horas por dia, jejum 7 dias por semana pela minha transformação. E Deus está olhando lá do céu e dizendo: levanta e age. Porque o que eu posso fazer é em parceria com a sua decisão. Quem está me entendendo? Glória a Deus. São orientações práticas, eu não vou nem pregar hoje. As atitudes para a completa cura da alma são decisões práticas para uma mudança de vida. A primeira orientação bíblica que eu tenho para você, o primeiro conselho bíblico que eu tenho para você, para que você viva uma transformação, uma restauração, para que você cure as feridas da sua alma, segura lá: decida ficar bem. Ah não, você não entendeu foi nada, irmão. Decida ficar bem. É que a coisa está difícil, pastor, eu não sei. Você é fruto das suas palavras. Se você fala 24 horas que está ruim, como é que vai ser o seu dia? Se você fala 24 horas que está difícil, como é que vai ficar? Difícil. Olha o que Jesus diz para os discípulos, João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Diga para quem está perto de você: vai ser normal ter luta. Mas olha o que Jesus diz: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para esses discípulos: decidam ficar bem, mesmo com as oposições, mesmo com as perseguições, mesmo com o que está vindo aí. Eu decidi estar bem e ninguém vai mudar isso. As feridas da sua alma só poderão ser curadas quando você tomar essa decisão. Decida ficar bem, decida ficar bem. Enquanto você fica voltando na ferida: eu fui rejeitado, eu fui violentado, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui abandonado, eu fui não sei o que, eu vi coisas. É porque o senhor não conhece meu trauma. Decida ficar bem. Eu fui abusado por autoridade. Decida ficar bem, em nome de Jesus. Jesus está dizendo para os discípulos: vai ter um monte de dificuldade que vai tentar travar vocês, que vai tentar parar vocês, mas eu decidi ficar bem e eu sou um vencedor. Aquilo que você vai alcançar é uma decisão que você precisa tomar. Decida ficar bem.
é preciso passar por estágios até chegar lá. Não, você não entendeu. É preciso passar por estágios até chegar lá. Não espere sentir para agir. Nós fomos ensinados a sentir. Enquanto você vai ler a palavra de Deus todinha, e você vai ver a palavra de Deus mandando a gente agir e não sentir. Esperem vocês sentir. Quando vocês sentir aquele toque especial, façam. Não. A Bíblia inteira, irmãos, vai ser: levanta, reaja, toma sua cama, anda, vai embora. Jesus soava agressivo, irmão. O cara é aleijado, Jesus chega e diz: levanta e anda. Que curador é esse? Que milagreiro é esse que não coloca a mão, que não faz uma oração sobrenatural, não evoca os espíritos celestiais, não evoca uma legião de anjos para me levantar e fazer sustentar as pernas? Que milagreiro é esse que chega e diz: levanta e anda? Que Deus é esse que chama Josué no meio de um luto? Olha aqui, irmãos, 40 anos Moisés lidera o povo no deserto. Moisés morre, o povo não tem que chorar? Viva o luto. Aí o povo está lá em luto: Senhor, e agora? Aí Deus, deixa eu falar com Josué ali, tem mais maturidade, que se eu falar para alguns vão querer voltar de novo para o Egito. Então deixa eu falar com Josué: Josué, não te disse eu? Tenha bom ânimo, levanta, haja, porque eu farei você herdar a terra. Quem está me entendendo, igreja? A Bíblia inteira você vai lê-la, e Deus não vai assumir responsabilidades para si de resolver o seu problema. Deus vai te orientar, Deus vai te dirigir, mas a palavra de ordem dele é: decida ficar bem. Não espere sentir para agir. Já pensou se Josué fosse esperar um sentimento tomá-lo? Quando eu senti aquela coragem, aquele ânimo. Já viu gente que diz assim: eu não sinto vontade. Você sabia que nós citamos uma frase erradíssima? E a neurociência hoje já descarta a possibilidade de ficarmos repetindo essa palavra: força de vontade. Sabe qual a ideia de força de vontade? Tirar a força da vontade. Se você não tem vontade, de onde você vai tirar força, querido? Então tem que ter força de vontade. Não, tem que ter uma decisão. Se você esperar um sentimento, você nunca age. Porque Deus está dizendo para Josué: levanta e haja. Se você ficar esperando um sentimento extraordinário aí, não vai dar certo. Vai para cima, faz. Decida ficar bem. Se você agir, o sentimento vem depois. Sabe quantas vezes eu fui fazer alguma coisa para Deus sem sentir nada, irmão? Inúmeras, centenas. Pastor, misericórdia, chega a ser pecado falar um trem desse. Não, irmão, tem vez que Deus já me mandou fazer coisa que... né, Deus? Vou obedecer. Aí eu começo a fazer, e depois que eu começo a fazer, o sentimento vem. A alegria, o prazer de ter me empenhado, de ter me entregado, de ter... Aí você fica esperando. Não senti, quando eu sentir no coração eu vou fazer. Decida ficar bem. Se você não está bem contigo mesmo, não adianta ninguém tentar te fazer ficar bem, querido. Em todas as áreas da sua vida, decida ficar bem. Eu disse essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu não vim aqui te dar conselhos particulares, eu vim te dar conselhos bíblicos. Quem está comigo? Olha para quem está perto de você e diga: decida ficar bem. Quando o sentimento tentar te colocar para baixo, decida ficar bem. Decida ficar bem. Posso ir para o próximo conselho? Meu Deus. Não sinta pena de si mesmo. Você sabia que autopiedade é idolatria? Não, você não entendeu. Você sabia que autopiedade é idolatria? Idolatria, irmão, não é só colocar uma imagem diante dela e se curvar, não. Idolatria é se colocar como centro. Eu sou coitadinho,
ninguém me vê, tem pena de si mesmo em tudo, tudo que acontece ele. Autopiedade, irmãos, é uma desgraça. Tem pessoas que carregam uma autocomiseração, uma autopiedade tremenda. Eu nunca posso, eu nunca tenho, eu nunca... Ei, Paulo escreve aos Filipenses, olha aqui, olha o que Paulo escreve aos Filipenses: aprendi a me adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei estar batido, mas também sei ter alegria. Sei ter fartura, mas também quando falta não mexe comigo, porque eu sei passar por necessidade. Aí ele diz assim, ó: aprendi a lidar com tudo. Mas ele explica: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu ouvi uma mensagem do pastor Mário Ruiboto lá em São Paulo. Ele é um pastor da Hillsong em Portugal, a maior igreja de Portugal. Olha para mim, eles não têm um templo bonito igual o nosso, eles não têm um conforto do ar-condicionado como os nossos. Aí ele pregou uma mensagem: eu não tenho, mas eu posso. Aí ele contou um testemunho extraordinário, porque o sonho dele era fazer o aniversário da igreja na capital de Portugal, no maior centro de eventos, sem recurso nenhum. E ele colocou a igreja em oração, disse: a nossa festa da igreja vai ser no maior anfiteatro de Lisboa. E eles começaram a planejar isso. Foram na dona ou na gerente do anfiteatro e conversou com ela. Era milhares para poder alugar por 2 dias. E ela disse: para daqui quanto tempo o senhor quer? Ele disse: para uns 40 dias. Ela disse: não, o senhor está louco, é impossível. É impossível porque nós temos agenda para o anfiteatro para daqui 1 ano. Se o senhor viesse aqui e falasse daqui 1 ano e meio, 2 anos, nós queremos usar, eu poderia conseguir uma data para o senhor. Ele disse: não, é menos de 40 dias. Ela disse: então, descarte a possibilidade. Quando ele saiu, ele disse para ela: fica tranquila, nós estamos em oração. E ela só balançou a cabeça e ele foi embora para a igreja e disse: continuemos, igreja, está fácil não, mas nós já vamos começar a divulgar nossa festa lá no anfiteatro. Um dia depois, a gerente do espaço liga para ele e diz assim: você deve ser muito amigo de Deus. Uma das maiores equipes de teatro do mundo cancelou para daqui 30 dias. Eles tinham 2 noites reservadas aqui e eles cancelaram, tiveram que adiar o evento. Eu posso ceder essas 2 noites para você, vem cá para nós negociarmos. Ele chamou 2 cooperadores com ele e disse: agora vem um desafio, porque não tem nem um centavo para pagar. Aí ele chegou conversando com ela e ela falou de valores. Ele falou: nós não temos dinheiro. Ela falou: então, agora eu vi que você é louco mesmo. Como assim? Isso aqui não é meu, não posso fazer doação para ninguém, é do governo, já está estabelecida a tabela. E ele disse para ela: sabe como nós trabalhamos, senhora? Nós não temos igreja, nós conseguimos um espaço por 20 dias e minha equipe vai lá, instala som, instala estrutura de palco. Nós ficamos ali 30 dias cultuando. Daqui mais uns dias, outro me cede um ginásio, nós vamos para lá e nós montamos toda a nossa estrutura. Somos nós que fazemos tudo. Ela falou: vocês fazem de tudo? Ele diz: de tudo. Ela disse: então eu preciso de serviço. As portas desse anfiteatro eram portas com 8 metros de largura, 10 de altura, madeira maciça. Diz: já tem mais de 20 anos que não são reformadas. E o homem que reformou elas para nós nunca mais ficamos sabendo dele, sumiu. E ninguém no país faz esse serviço. Mas então vocês fazem? Ele disse: fazemos. Pode deixar que a gente reforma as portas em troca dos 2 dias. Ela disse: então está fechado, a semana que vem vocês podem começar a trabalhar. E ele foi para a igreja no domingo pela manhã e pregou a mensagem. E quando terminou de pregar a mensagem, ele disse: irmãos, nós vamos reforçar nossa oração, porque nós precisamos
de alguém que saiba trabalhar com entalhamento de madeira. E o homem que fez isso há mais de 20 anos atrás sumiu da face da terra. Nós não temos quem contratar, nós vamos trazer de outro país para fazer isso. No final do culto ele fez o apelo e um senhor com quase 60 anos tomou a decisão, gostou muito do culto e terminou o culto. Ele ficou ali no pé do altar esperando o pastor Mário Ruibota. E quando o pastor terminou de atender algumas pessoas, ele chamou aquele moço ali e disse: eu quero cumprimentar o senhor, muito bem-vindo. E ele achou que ele ia falar de algum problema. Ele falou: gostei demais da igreja, vou ficar aqui com vocês. Ele disse: o senhor sabe quem eu sou? O pastor disse: não sei isso, eu estava aqui no meio das pessoas que tomaram a decisão em servir a Cristo. Ele diz: eu sou o homem que vocês estão procurando. Foi eu que fiz a última reforma das portas do anfiteatro. Você não está entendendo? Quando você não tem, é aí que você pode. É assim que Deus trabalha. Para de olhar para si mesmo com um olhar de vitimismo, com pena de si mesmo. Para de olhar: ai, nós não temos condições, a nossa igreja é fraca. Irmão do céu, não fala isso perto de mim não, que me dá um ódio. A nossa igreja é fraca, a nossa igreja é forte, querido. Nossa igreja é poderosa. Esse negócio de que a nossa igreja é fraca, a nossa igreja é pequenininha, a nossa igreja é mega. Para de olhar para si mesmo com um olhar negativo, com pena. Autopiedade é idolatria do eu. Eu sinto, eu acho, eu quero, eu preciso, eu sofro. Minha avó tinha uma frase: não podia beber, que a minha avó dizia: ai, como eu sofro. Até hoje eu lembro da minha avó quando eu vejo. Quando alguém vem: ai, o sofrimento, é muito sofrimento. Meu Deus do céu, autocomiseração. Pessoas que passam a vida, irmãos, preste atenção. Uma pessoa que moldou a mente dela na autocomiseração, na autopiedade, Deus pode colocar tudo à disposição dela, que ela nunca vai conseguir enxergar o melhor de Deus. Os espias, quando retornam da terra, eles estão vendo que tudo que Deus falou é verdade. A terra mana leite e mel, a terra é boa, a terra produz mesmo, só que tem gigantes. Eles conseguiram ver uma coisa negativa, fez com que toda a visão do que era positivo se acabasse. Pessoas que têm pena de si mesmo é assim, irmão. Ele está sempre olhando para si mesmo. Olha o que diz lá em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 7 até o 8 diz assim: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus perguntou para ele, irmão, o que ele estava passando. Autopiedade é isso. É Deus te fazendo uma proposta de andar e você dizendo que não pode porque ninguém faz nada por você. Jesus chega e o tanque de Betesda era cheio. Diga comigo: cheio de enfermos. E Jesus procura um homem só. Sei lá, se eu fosse Jesus já chegava estendendo as mãos, né? Mas não sou. Sejam curados em nome de Jesus. E a gente já começava a ver, a gente começava a falar, e o coxo já levantava. E olha para quem do teu lado e diga: ele tinha poder para fazer isso. Mas ele sabia que todos os outros poderiam ser curados no tanque, aquele homem não. Por quê, pastor? Vou te explicar. Porque a autopiedade dele nunca o deixaria ser curado. Tem gente que nunca vai ser curado por causa da autopiedade que carrega. Não, você não está entendendo. Tem gente que nunca vai ser curado das suas feridas por causa da autopiedade que é meus traumas, é meus sentimentos, é a dificuldade que eu passei, é difícil demais, não sei porquê que... Olha para mim, para você entender, em nome de Jesus Cristo. Jesus não está te perguntando o que você sente. Ele está dizendo para você: quer andar? Quer ser curado? Jesus chega no tanque e diz para o paralítico: ô paralítico, quer andar? Alguém que está há 38 anos enfermos, qual seria a resposta automática, irmão? Só que a autopiedade havia tomado conta da mente desse homem. Diga comigo: Deus não pode fazer aquilo que eu não estou disposto a fazer.
Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Olha a resposta dele: não tem ninguém? O coitadismo. Augusto Cury declara que existem 4 armadilhas da mente, e uma das armadilhas da mente chama coitadismo. Que o coitadismo, pastor, sou coitado em tudo. Em tudo eu me vejo como não tem ninguém por mim. Se tivesse alguém para me colocar no tanque. O fato é que eu estou 38 anos esperando um milagre. Todo mundo é curado, menos eu. Tem ninguém assim, né? Feliz Natal não. Em Sinop a gente vê muito, aqui não. Autopiedade, ele sempre está olhando para si mesmo com um olhar negar. Eu sinto, eu acho, eu quero, eu preciso, eu sofro. Menos a sua parte. Foi a frase que eu coloquei: eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. A sua parte é sua. Jesus está perguntando: quer ser curado? Qual que é a resposta dele? Se fosse eu e você, como responderíamos? Até que eu quero, mas a igreja que eu congrego não é muito boa, não. Até que eu quero, mas o meu pastor, pastor não me visita, pastor não vai lá em casa, nem aí. Pastor é muito duro, meu Deus, as mensagens dele é só confrontando. Você já leu a história de Jesus, irmão? É que a gente lê o evangelho romantizando. Porque a gente tem aquela imagem de Jesus com as 2 mãos estendidas assim, ó, sorrindo, uma coisa mais linda, olho verde, dente branquinho. E a gente imagina: que lindo, chega, transmite uma ternura. Tem um hino bem antigo, mas bem antigo mesmo, acho que vocês nem vão conhecer, mas diz assim, ó: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura semblante. Não era o tom que era para me cantar, não. Estou alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. De 2 uma: ou nós vemos aquele Jesus com as 2 mãos estendidas assim, sorrindo, ou nós vemos aquele Cristo morrendo, irmão. Já estava morrendo antes de ir para a cruz. Esse não é o Jesus que eu sirvo. É o Jesus que andava para a terra e dizia: levanta. Quando o cara estava dizendo para Jesus: Jesus, não tem ninguém por mim, ninguém me leva no tanque, ninguém me levanta, ninguém. Jesus olhou para ele, olha o que diz o verso de número 8: levanta, pega a sua maca e ande. Você precisa entender, irmãos, não sinta pena de si mesmo. Terceiro, e essa vai apertar. Pastor, as outras não foi? Foi. Porque o nosso egoísmo faz com que a gente viva isso aqui, ó. Terceiro conselho que eu quero te dar: entenda, você não é a única pessoa que está sofrendo. Não, você não entendeu. Entenda, você não é a única pessoa que está sofrendo. Todos nós carregamos as nossas dores. Quantas vezes eu tive que dar conselho enquanto eu estava cheio de feridas? Quantas vezes eu tive que levantar alguém quando a minha vontade era me prostrar? Quantas vezes tive que dar palavra de ânimo para alguém quando a minha vontade era de desistir? Sabe por quê? Porque do entendimento que eu carrego, todos nós temos as nossas feridas. Agora vem a parte mais sensacional que eu aprendi na Bíblia. Toda vez que, mesmo ferido, eu estou estendendo a mão para ajudar alguém, tem alguém que está cuidando das minhas feridas. Tem alguém me curando, tem alguém me tratando, tem alguém cuidando das minhas enfermidades. Entenda, você não é a única pessoa ferida. Todos têm suas dores. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 até o 9 diz assim, ó: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa tragar ou devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em
todo mundo estão passando pelos mesmos? Quem tem esse entendimento não carrega autopiedade. Você já viu gente que só ela sofre? Não, e não conta o seu sofrimento para ela não, irmão, que ela vai dobrar o nível de sofrimento. Não, sim. Ô Pedro, eu estou sofrendo. Sofrendo, pastor? Ah, se eu tivesse na minha pele, isso não é sofrimento não, perto do que eu estou vivendo. Você já viu gente assim? Não, aqui não, estou perguntando em outro lugar. Você está com vergonha de falar, irmão? Tem gente, irmão, que você senta com ele, ai de você falar que está doendo. Ele tem necessidade de estar enfermo. Mas hoje amanheci com dor no pé, não sei o que é. Ah, se o meu fosse só no pé. Está doendo o corpo inteiro. Misericórdia, irmão. É você ou você quer falar? Uau! É que você não sabe o que é a bigorna, irmão. Quem já foi numa casa de ferreira aqui, já viu o que é uma bigorna? A bigorna só serve para uma coisa, para colocar o aço quente e a marreta descer em cima. Porque a bigorna é mais forte do que a marreta que vem de cima e o aço quente que está em cima dela. É a única que vai sustentar as pancadas. Olha para quem está lá do seu lado e diga assim: não é só você que está sofrendo. Os seus irmãos também estão. Eita glória. Ei, ao verso 9, vou repetir. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu vou desistir de vir na igreja porque não, se as pessoas lá entendessem o meu sofrimento. O pastor que está lhes pregando aqui também tem sofrimento, queridão. O pastor que sobe no altar aqui todo dia, disposto a levantar seu ânimo e te dar uma palavra de incentivo, também tem dor. Só que a nossa autopiedade não deixa a gente enxergar isso. Eu vou parar, não, eu vou desistir, não, porque não dá mais não. Por quê? Porque eu estou sofrendo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu sei, meu irmão, da sua dor também. Tem gente entendendo. É só meia dúzia, mas tem. Posso continuar? Eu queria falar mais nesse tema aqui, mas o horário já não. Eu falei quantas? Eu me perdi já. 4 então, vamos lá. Quarta orientação bíblica, se você quer viver uma restauração na sua alma, uma cura na sua alma. Essa vai doer. Se responsabilize por seus atos e pare de dar desculpas. Se responsabilize por os seus atos e pare de dar desculpa. Mas é que se fez algo errado, assuma e resolva, acabando com o problema desde a sua raiz. Pare de dar desculpas. Se responsabilizar pelos nossos atos é um desafio tão grande, irmão. A gente tem dificuldade de entender que fizemos decisões erradas. Aí que nós fazemos? Ah, não sei por que Deus deixou. Não, Deus não intromete nas suas decisões. Deus respeita. Livre-arbítrio, decisão, poder de escolha. Ah, mas se Deus tivesse me dado
Deus poderia pelo menos ter falado comigo antes de tomar aquela decisão. Não, Deus usa o senso crítico. O nosso erro é ficar a vida inteira, irmãos, e nós somos mal acostumados com isso. Esperar profeta falar com a gente. Eis que eu te digo, filho, vai. Aí você sai com a consciência tranquila, porque se não der certo depois, quem mandou? Deus através do profeta. Deus respeita o seu senso crítico. Analise as circunstâncias. Aí casei, pastor, e achei que era Deus, agora não sei o que fazer. Vai ter que dar conta de lidar com esse problema, que Deus não te obrigou. Deus te deu senso crítico para você analisar antes o comportamento, tomar a decisão e fazer a escolha é sua. Analisar a circunstância é sua. A apaixonite não deixa a gente perceber, né? Todo mundo está vendo, a gente está tão apaixonado que não consegue perceber. Aí casa, depois que casa, diz: por Deus, não podia ter feito isso, Deus tinha que ter. Foi você que escolheu. Se responsabilize, escolhi, tomei a decisão. Agora eu tenho duas escolhas: ou me submeto a isso, ou então estou saindo fora. O pai de Sansão avisou para ele: não vai não, filho. Mas desembestou, tomou uma decisão. Se responsabilize por seus atos, pare de dar desculpas. Tem gente que não consegue viver uma cura, uma restauração da alma. Por quê, pastor? Porque ele sempre está transferindo a culpa. Alguém é sempre o culpado. Tenha cuidado, irmão, com quem chega muito amiguinho seu para te ouvir o seu coração. O dia que você quiser abrir o coração comigo, estou disposto a te ouvir, mas não fique me esperando ir lá não. Irmão, estou sentindo você muito triste, viu? Pode falar comigo, não fique esperando não, irmão. Porque esse tipo de sentimento aí é sentimento de quem quer informação sua, não é quem quer te ajudar. É quem quer ter munição na mão contra você. Pessoas que te ligam, te mandam mensaginha: nossa, eu não tive um sonho contigo, estou tão preocupado. Como pastor me preocupo com alguns, mas eu demoro a falar, porque eu preciso analisar primeiro. Aí você vai lá e abre o coração: é verdade, irmão, estou numa luta aqui no meu casamento, está tudo difícil, não sei o quê. Aí você vai vencer no seu casamento, porque Deus vai te dar graça. Mas o dia que você for aconselhar esse indivíduo, você falou aquele dia para mim isso, isso e isso. A autoridade sua está no baú que você deixa aberto ou fechado. Entenda que tem pessoas que você não pode abrir o seu coração. Tenha senso crítico. Pare de abrir o coração para todo mundo. Todo mundo sabe do teu problema. Sabe por quê? Porque é mais fácil dar desculpas. E muitas vezes nós abrimos o nosso coração. Segura lá, quer ser forte, irmão. Não porque nós queremos ser dirigidos ou aconselhados. É porque nós queremos dividir a carga que está em nós com alguém. E só tem um que vai poder te ajudar nessa divisão de peso. Foi ele que falou: tome sobre vós meu jugo. Eu posso te orientar, te dirigir, mas nunca assumir o seu cargo. Seu peso não, seu fardo eu não posso assumir. Quem é que pode? Jesus. Vamos fazer uma troca? Eu pego o teu fardo e você pega o meu. Foi Jesus que falou: tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. E tome sobre vós o meu fardo, porque é leve. Ele não está dizendo para você que ele vai trocar contigo, porque ele suporta. Diga para quem está do seu lado: ele suporta. Quem está me entendendo, irmão? Gênesis capítulo 3, verso 12. Essa é fenomenal. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E ela respondeu: foi a serpente que me enganou, eu a comi. Olha a desculpa de Adão: foi a mulher que o Senhor me... Ou seja, o culpado é o Senhor, quem mandou fazer a mulher. Eu estava de boa aqui, tranquilo, só dando nome para os animais.
Aí o Senhor vem e faz a mulher para mim. Essa é a desculpa de Adão. A mulher foi e caiu no conto da serpente. Aí olha o que aconteceu com a gente agora. Se Adão tivesse naquele momento, irmão, se posicionado como a criatura que Deus o havia lhe feito para ser, eu tenho certeza que Deus tinha deixado ele no jardim. Senhor, errei. De fato, eu estava aqui como cabeça, como líder, e fui convencido a fazer, mas a culpa não é de ninguém, é minha que aceitei. Deus estava esperando um posicionamento de Adão, mas sabe o que Adão fez? Diga comigo, dê uma desculpa. Eu tenho medo de quem dá muita desculpa, irmão. Me desculpe. Tem gente esperta. Tenho medo de quem dá muita desculpa. Sempre está dando uma desculpa. Porque não mudou, porque não fez, porque não alcançou ainda, porque não deu ainda, porque que não. Tenha medo de quem dá muitas desculpas. Por quê, pastor? Porque se responsabilizar por nossos atos vai fazer toda a diferença no processo de restauração da nossa alma. Adão tinha a faca e o queijo na mão, como diz o mineiro. Adão tinha a faca e o queijo na mão. Ele poderia ter mudado o destino da humanidade. Poderia. Porque se ele tivesse sido responsável com seus atos e chegado diante de Deus, dito Deus. Ah, pastor, mas Deus não muda de opinião. Vai ler lá em Êxodo, quando Deus disse eu não vou, e Moisés falou, opa, calma aí que eu tenho um argumento aqui para lhe convencer. Pastor, convencer Deus? O poder da intercessão. Ensinei isso aqui para as irmãs. Moisés chega e apresenta o argumento diante de Deus, que é tão infalível, que Deus falou, cara, tu me fez mudar de opinião. Diga para o povo que eu vou com vocês. Abraão e Ló também. Você está entendendo? Quem está me entendendo? Abraão poderia ter mudado o rumo da história, mas o fato dele dar desculpa, estava sempre dando uma desculpa. Assuma, errei, pronto, acabou. Sei por que as pessoas têm medo de falar que errou, gente. Apesar que eu sei. Não, é porque continua na prática do erro. Não é porque errou que as pessoas têm medo, é porque ela continua na mesma prática. Ela já errou uma vez naquela mesma área, 2 vezes, 3 vezes. Eu já falei aqui que errar uma vez é humano, 2 vezes é. Foi vocês que falou, viu? Depois não coloca. Aí vai falar, o pastor falou lá que quem erra 2 vezes é burro. Quem é que falou? Alguém aí. Vou mais para frente aqui. Posso continuar? Estou terminando já. Quinta orientação bíblica. Quinto conselho que eu tenho para você nessa noite, como você viver uma restauração da sua alma. Encare a verdade sobre si mesmo e confesse. É fácil assumir que nós temos erros? Enquanto eu não entendi que eu era rancoroso, eu não deixei de ter rancor, irmão. Meu próprio perfil comportamental já é muito forte isso. Meu próprio perfil comportamental já é muito forte isso. E enquanto eu não assumi que eu tinha, e o motivo pelo qual eu carregava aquele sentimento tão forte, e assumir e dizer, cara, não vou cair mais nisso. Vou ler a respeito disso, vou aprender a respeito disso, vou estudar a respeito disso. Olha aqui para mim, irmãos, autoconhecimento é poder. Pare de olhar para os outros e procurar problemas nos outros e procure os seus. Não, você não entendeu. Pare de procurar problemas nos outros e procure os seus. Porque quem encara a verdade sobre si mesmo e confessa, Salomão diz assim que quem cobre as suas transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Uau! A coisa mais triste, irmão, é você ver que a pessoa tem problemas paternais. Aí você pergunta, como é que foi seu relacionamento com ele? Não, foi ótimo. A minha função não é invadir privacidade, irmão. Eu vou respeitar a sua decisão.
Eu só posso te ajudar se você abrir o coração. Tem gente que carrega problemas paternais, mas passa a vida inteira. Não, nunca tive problema. Não, graças a Deus, o relacionamento com meu pai e minha mãe é ótimo. Ei, eu não estou perguntando se é magoada ou magoado com seu pai, não. Estou perguntando os problemas paternais que você carrega. Tem gente que não tem mágoa e ressentimento nenhum. Mas você vai cutucar a ferida, irmão. Todo problema da pessoa na vida atual é problema paternal. Encarar a verdade sobre si mesmo é a melhor coisa que você faz. Mas enquanto você fica negando essa verdade, você continua cada vez mais enfermo, mais doente. Sua alma vai mais, está só adoecendo. Eu acho sensacional o capítulo 42 de Jó, verso 1 até o 6. Olha, então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O problema é que Jó só está reconhecendo isso agora, porque ele passou mais de 30 capítulos discutindo com os amigos que ele era justo. Eu sou justo, e o próprio Deus disse que ele era justo. O homem é reto, temente e fiel. Só que ele termina o capítulo 42 dizendo assim, ó: tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendi. Isso é Jó falando. Eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E tu disseste: agora escute, eu falarei, e eu vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo. Não, isso aqui é confissão, irmão. Confissão não é chegar diante de Deus e dizer: Deus, é verdade, eu errei, tá? Não, confissão é chegar diante de Deus: Deus, eu errei, eu me arrependo, eu me jogo no pó e na cinza. Senhor, eu quero uma mudança radical na minha vida. Eu não aceito mais, essa situação não tem mais poder sobre mim. Aí pedir perdão para nós é isso aqui: Senhor, o Senhor me perdoa, tá? Eu pequei. Só que não foi culpa minha não, tá? Não estou justificando não, só estou falando, Senhor, que eu errei. Não, chega diante de Deus, irmão, se rasgue. A sua alma vai ser curada, você vai trazer cura sobre si quando isso começar a acontecer. Quando você chegar diante de Deus e começar a abrir o coração e dizer: Deus, é verdade. Deus, olha o que Jó diz, irmão: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza, porque eu achava que estava falando verdades, até que eu resolvi te conhecer de fato, porque até então só tinha ouvido falar do Senhor. O que Deus quer é que nós saiamos do relacionamento superficial, Ana Castilho. O que Deus quer, Wanda, é que nós saímos do relacionamento superficial, onde nós oramos, jejuamos e vamos na igreja, mas não temos coragem de abrir nosso coração e dizer: Deus, eu sou isso mesmo. Deus, eu abro meu coração e declaro em nome de Jesus Cristo que eu não quero ser mais assim. Eu vou mudar, eu vou ser diferente em nome do Senhor. Meu Deus, sexto: perdoe e restitua os que te feriram e a si mesmo dos erros passados. Você sabe que nós às vezes carregamos alguns sentimentos de culpa, e sentimento de culpa é morte. Perdoe-se. Olhe para quem está perto de você e diga: se perdoe. Um dia eu conversei com alguém e falava justamente sobre isso, sobre um abuso na infância, e eu disse: e você foi culpada? Não, mas então se perdoe. É que eu não consigo perdoar quem me ofendeu, porque você não se perdoou ainda. Você só pode perdoar alguém quando você se perdoar. Aí tem gente que não se perdoa, carrega culpa a respeito daquilo que aconteceu. Aí fica: por que não falei para ninguém? Nossa, na época eu podia ter contado. Para de olhar para a época e começa a olhar para hoje. Na época você não tinha a maturidade que você tem hoje. Na época você não tinha a capacidade que você tem hoje. Então começa a olhar para hoje e diga: me perdoa em nome de Jesus. Eu não vou carregar mais culpa a respeito disso. E a partir de agora também começo a perdoar quem cometeu aqueles erros contra mim.
Amandaramassuia, andaramanagaia. Perdoe e restitua os que te feriram e a si mesmo dos erros passados. Hebreus 4,16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então eu não chego diante do trono da graça de Deus me sentindo coitadinho, não, é com confiança. Jesus morreu já por mim, o Senhor morreu para perdoar as minhas falhas. De fato eu pequei mesmo, mas agora eu estou chegando diante da presença do Senhor, e Ele não morreu em vão. Para de se sentir culpado. Perdoe a si mesmo. Relacionamentos, amizades. Aí ficamos a vida inteira presos a relacionamentos tóxicos. Por quê, pastor? Por causa dos sentimentos de culpa que nós carregamos. Você não é culpado mais de nada não. A cédula que era contra nós foi... Você não entendeu o poder dessa palavra ainda, irmão. A cédula que era contra nós, a cédula foi rasgada. Ou seja, a dívida que você tinha foi rasgada diante de você, e a partir daquele dia foi dito: você não deve mais nada. Perdoe-se a si mesmo e restitua os que te feriram. Vou terminando. 7º conselho bíblico para você: peça ao Espírito Santo, o auxiliador, para assumir o controle, pois só Ele pode curar sem deixar marcas. Não, você não entendeu. Peça ao Espírito Santo, o auxiliador. Se coloque de pé, por favor. Jesus disse assim: eu vou, mas vou deixar um conselheiro, um auxiliador. Quem está me entendendo? Lucas capítulo 13, verso de número 6 até o 9 diz assim: então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Já está tudo errado, não está não? Quem vai usar o espaço de uma vinha para plantar uma figueira? Diga para quem está perto de você, porque Jesus era intencional. Você vai entender a intenção de Jesus já já. Ei, Jesus, eu sou apaixonado. Olha, eu leio os evangelhos, irmão, eu fico gamado em Jesus. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Primeira informação: uma figueira não podia tomar espaço de uma vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. A figueira tomava um espaço muito grande que uma vinha poderia estar produzindo. E o que a figueira produzia perto da vinha era praticamente nada. Quer ver? Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Você entendeu quem é o auxiliador já, irmão? Já pediram a tua cabeça faz tempo. Ei, já declararam a sua morte espiritual faz tempo, queridão. Só que você tem alguém que está lá 24 horas dizendo: deixa eu trabalhar mais. Deixa. Deixa eu cuidar dele mais um pouco, deixa. Satanás está diante do Senhor 24 horas acusando você. Não, desiste da Daiane. Viu que todo ano é a mesma coisa? Estou dizendo que não, irmão, estou só. Não aposta mais na Daiane, não. É o acusador. Aí chega o Espírito Santo: Pai, o Senhor me deixou lá na terra para fazer o quê?
para ser o consolador, o auxiliador. Então eu vim aqui interceder por ele. Me dá mais um ano, eu não vou desistir da Daiane ainda não. É por isso que você ainda está de pé. Porque tem um vinhateiro que está dizendo: me dá mais um ano. Dá mais um ano. Me dá mais um ano. É por isso que você vem num culto como esse e ouve o que você ouviu. Olha o que o vinhateiro faz: me dá mais um ano porque eu vou cavar. Tem gente entendendo. Da glória. Por isso que tem uns que saem daqui zangado, irmão. É porque o vinhateiro vai cavar e vai expor suas raízes. Está no texto, quer ver? Deixe por mais um ano, eu cavarei ao redor dela e adubarei. E se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. O vinhateiro também é muito corajoso. Diz: me dá mais um ano que eu vou trabalhar nessa figueira. Diga para quem está perto de você: o Espírito Santo ainda não desistiu de você. Já pediram o seu fim, já pediram a sua cabeça, já pediram, mas o vinhateiro está dizendo: me dá mais um ano, deixa eu escavar a terra, deixa eu adubar de novo, deixa eu... Quem está me entendendo?